Bom dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Que bom estarmos aqui, neste domingo pela manhã, primeiro culto do mês de fevereiro, amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem nos levado a uma nova medida, é um tempo de expansão, é um tempo de crescermos, amém? Às vezes a gente não enxerga o crescimento externo, e todos nós queremos um crescimento externo. Só que em alguns momentos a gente está crescendo por dentro. E o que vai sustentar o objetivo é o subjetivo. O segredo da objetividade está na subjetividade. Ok? É importante que os nossos fundamentos estejam estabelecidos. Geralmente a gente ou temos a tendência de reclamar ou de murmurar por nós não estarmos vendo algumas coisas aqui fora. Mas se você estiver crescendo por dentro, logo você vai ver aqui fora se manifestando. Amém? Então abra teu coração para isso. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos visitando, como foi dito aqui, estamos aqui em adaptações, né, vivendo um momento para nós irmos para um novo lugar, para um novo tempo, para uma nova estação. E nós não projetamos isso, mas o Senhor tem nos levado para este lugar e nós queremos viver aquilo que está no coração de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Vamos começar aqui em Mateus capítulo 17. Glória a Deus. Essa semana nós temos o nosso culto, quarta-feira, de fé e milagres. Ok? Quarta-feira foi muito poderoso o nosso culto, gente. Quarta-feira foi muito poderoso. O culto de quarta-feira não fica aberto no canal do YouTube, mas o link está lá no grupo da igreja. Você pode assistir. Sobre a mensagem de quarta-feira, nós falamos sobre fundamentos de fé, é muito poderoso, tá? E quarta-feira nós temos o nosso culto, né? Tem algumas coisas que estão acontecendo, e estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo. Deixa o Espírito Santo ministrar você. Semana passada, eu falei um pouquinho sobre a teologia de Jesus, né? Às vezes as pessoas perguntam, falam para mim, pastor, a sua mensagem ela é cristocêntrica, né? Eu fico pensando como é que é uma mensagem que não é cristocêntrica. Parece que ser um pregador cristocêntrico parece que é algo normal. Isso para mim é muito estranho, porque é dele, por ele e para ele, né? Eu não vejo outra, né? Eu penso, irmãos, agora é eu, tá? Agora sou eu. Eu penso que antes de um avivamento a gente precisa de um reabibriamento. Não sei se essa palavra existe, mas antes de um reavivamento a gente precisa de um reabibriamento, né? Avivamento não é algo que vai acontecer. Avivamento é algo que vai se manifestar. Porque o avivamento não é algo, o avivamento é alguém. O avivamento não é algo. Parece que o avivamento é algo que vai vir. Não, o avivamento é alguém que está e vai se manifestar. Quem é o avivamento? O avivamento é Cristo. Quando Ele chega, Ele muda tudo. Quando Ele chega, Ele restaura um casamento. Quando Ele chega, Ele cura um câncer. Ele arranca a esterilidade. Quando Ele chega, o caos é desfeito e a ordem é estabelecida. Quando você olha para Gênesis, que diz assim, e disse Deus, haja luz, ele não estava falando haja sol. O sol só veio aparecer no terceiro ou quarto dia. Quando ele disse, quando a Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, essa palavra sem forma é caos. Essa palavra sem forma é caos, desordem, bagunça, e a terra estava uma bagunça. Para tudo que está bagunçado, precisa de uma luz. Quando ele disse haja luz, ele não estava falando do sol. O sol só iria aparecer no terceiro ou no quarto dia, não me lembro agora. Mas ele disse haja luz, e houve luz. E houve separação entre luz e trevas. Trevas ali também não era noite. Quando ele disse haja luz, Jesus disse, eu sou a luz. Para qualquer desordem, qualquer bagunça na nossa vida, só precisa dele. Para qualquer bagunça, acenda a luz.
Mas acender a luz é trazer Cristo. Traga Cristo para essa situação. Traga Cristo para o teu casamento. Traga Cristo para esse diagnóstico médico. Traga Cristo. Pastor, minha vida está uma bagunça. As minhas emoções estão uma bagunça. Os meus negócios, a minha empresa está uma bagunça. Traga Cristo. Como é que eu faço, pastor? Não pergunte o que fazer, porque até agora você fazendo não resolveu. Por que a gente está perguntando, né? Como é que eu faço? Eu acho que tem coisas que a gente tem que aprender mesmo. Mas eu acho que tem coisas que você precisa falar, ok, o senhor venceu, batata frita. Eu entrego, isso daqui eu não sei como resolver. Eu não sei como resolver meu casamento. Eu não sei como resolver minha saúde. Eu não sei como resolver, eu quero entregar. Eu não sei como resolver esse pecado na minha vida. Eu quero entregar ao Senhor nessa manhã. O que eu não sou, o Senhor é. O que eu não posso, o Senhor pode. O que eu não tenho, o Senhor tem. Essa é a realidade do Evangelho. Então vamos nos abrir para essa realidade. E semana passada eu falei um pouco sobre a teologia de Jesus, e eu quero continuar um pouquinho sobre isso. Né? A gente quando caminha num campo como esse, você parece que está pisando num campo minado, né? Mateus capítulo 17, versículo 8, coloca para nós. Então, eles, levantando os olhos, não, falei 18, não, é do 1 ao 8, 17 do 1 ao 8, perdão, não, Mateus 17, sim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular. Aqui tem uma reunião particular. Aqui tem Jesus e 3 amigos indo para uma reunião particular a um alto monte. E foi transfigurado. Eu só gostaria de pontuar que essa palavra transfigurado é a mesma palavra de Romanos 12, transformados. Eu só queria que você pensasse nisso, tá? É a mesma palavra grega, ok? Quando você renova, você transfigura. Chegar em casa você entende, tá? Então, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram, eu quero que você preste atenção nisso. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Uau! Apareceram Moisés e Elias. Agora Pedro, Tiago e João, que foram convidados, estão assistindo uma reunião entre Jesus, Moisés e Elias. Moisés simboliza a lei, Elias o profeta ou o profético. Então quem é Elias? Elias é o símbolo profético. Quem é Moisés? É a lei. Então nós temos uma reunião entre o profético, a lei e a graça. A lei, a graça e o profético se encontraram. Escute, a lei e o profético precisam se encontrar com a graça. Hoje nós vemos, ou nós temos só o profético, e aí o profético que não cai na graça vira místico. A lei que não se cumpre em Jesus vira legalismo. Deixa eu repetir isso. Tudo que é profético, que não se encontra com a graça, fica místico. Tudo que é lei, que não se cumpre em Jesus, vira legalismo. Então, a lei, a graça e o profético se encontram. E nós não sabemos, isso daqui é uma pergunta que se um dia eu puder fazer, eu farei. O que vocês conversaram? Porque não fala, né? Ou seja, não é da nossa conta, mas está aqui. E falando com eles, próximo. Falando com eles não, falando com ele. Ou seja, a graça, a lei falou com Moisés, com Jesus. O profético falou com Jesus. É como, volta para mim.
E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Não é que ele falava, Jesus não falou com a lei, Jesus não falou com o profético e a lei. O que será? Será que a lei falou para Jesus, pronto, tudo que eu falei foi sobre você? Será que o profético falou para ele, tudo que nós falamos se cumpre em você? Próximo. Então disse Pedro a Jesus, pronto, agora Pedro é o cara que eu gosto, porque o Pedro é aquele que erra, porque Pedro não era sanguíneo, Pedro era hemorrágico, é um nível mais elevado do sanguíneo. Quando alguém não se contém, ele não é só sanguíneo, ele derrama. Então, né, tem gente que é tão sanguíneo que chega a derramar. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Pedro falou, cara, que lugar bom é esse? Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. A linguagem de Pedro é o seguinte, vamos fazer uma tenda para a lei? Segura a tua onda hoje de manhã aí, tá? Segura a onda aí um pouquinho, vamos fazer uma tenda para a lei, vamos fazer uma tenda para o profético. E não pense que eu não acredito no profético, eu acredito no profético. Nós só precisamos entender o que é profético. Vamos fazer uma tenda para a lei, vamos fazer uma tenda para o profético, e vamos fazer uma tenda para a graça. Próximo. Falava ele ainda, ou seja, Pedro falou sozinho, porque ninguém deu resposta ao que Pedro falou. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, eu gosto disso, aí eu quero usar um pouquinho de português. Ele não está dizendo, é esse. Ele está dizendo, este. No português, esse e este é o meu filho. Este, e vindo a noite, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. O que mais? Tem uma reunião da lei, tem uma reunião do profético, e tem uma reunião da graça. Os céus está aberto, e tem uma voz dos céus que está dizendo, este, não estes. Você está cancelando Moisés? Não. Você está cancelando Elias? Não. Mas o céu está dizendo, este. Eu posso olhar para minha filha e dizer, essa é minha filha. E você que não conhece minha filha pode falar, quem é ela? Ou eu posso dizer, vem cá, fica em pé, esta é minha filha. É como se os céus descessem, abraçasse a graça e dissesse, este é o meu filho. Por que o senhor está cancelando o profético? Eu não estou cancelando o profético. Você só precisa entender para onde aponta o profético. Eu não estou cancelando a lei, você só precisa entender para onde que a lei apontava. Próximo. Ouvindo-a os discípulos, ou seja, quem foi que ouviu? A lei não precisava ouvir, a lei já sabia o papel dela. O profético não precisava ouvir, o profético sabia o papel dele. Os céus estavam falando com quem? Com Moisés, com Elias? Não, com os discípulos. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Próximo. Aproximando-se dele, Jesus tocou-lhes, dizendo, erguei-vos, não temais, porque a lei causa medo, mas a graça diz, não tenha medo. Não tenha medo. Próximo, eu gosto disso daqui. Então, eles levantando os olhos,
Quem que eles viram? Quem que eles viram? A ninguém viram, a não ser Jesus. A princípio eles veem a lei, a princípio eles veem o profético. E quando eles ouvem a voz, este é o meu filho, a ele ouvi. Irmãos, por que o senhor está falando? Não é para mim ouvir eles. Não, vocês ouviram ele quando era o tempo de serem ouvidos. Agora é para vocês ouvirem ele. Igreja, Elias apontou para alguém. Você não precisa de placa quando chega no destino. Você não precisa de placa. Você não precisa de Waze. Waze? Depois que chega no destino, você só precisa de placa até não chegar no destino. Nós temos chegado ao destino. Nós temos chegado ao destino, e o destino é Ele. Nunca foi sobre Moisés, nunca foi sobre Miqueias, Abacuque, Naum, Isaías, Ezequiel. Sempre foi sobre Ele. Precisamos de pregadores monocráticos. O que é isso, pastor? Precisamos de pregadores monocráticos. Será que se a gente colocar no diário, no jornal, a gente contrata-se pregadores monocráticos? Será que a gente encontra alguém? O que é um pregador monocrático? É que qualquer mensagem que ele pregar, ele vai apontar para um só. Não é sobre o apóstolo fulano de tal, não é sobre o bispo fulano de tal, não é sobre o pastor Ricardo Costa, é sobre ele, é sobre ele, é sobre ele. Precisamos tirar as vacas sagradas de dentro da igreja. Deixa eu repetir isso. Precisamos tirar as vacas sagradas de dentro da igreja. Desembarquei no Espírito Santo há uns 2 anos atrás. 2, 3 irmãos foram me pegar no aeroporto. E 1 hora do aeroporto até a cidade que eu estava indo, Coqueiral, já interior do Espírito Santo. E aí, quando alguém vai te buscar, você não vai descansando dentro do carro. Eles vão fazer uma enxurrada de perguntas para você, porque eles estão com alegria de ter buscado o pregador. E alguém me perguntou dentro do carro: pastor, por que nós não temos mais milagres? Por que nós não temos mais libertação? Por que nós não vemos mais cura? Será que nós estamos vivendo em uma nova estação e esse não é mais um tempo de milagre? Eu falei: não, eu não acredito que seja isso. Se nós queremos, se desejamos viver milagres, precisamos pregar Cristo. Precisamos cantar Cristo, Márcio. Não é cantar sobre mim, não é sobre me ajuda a melhorar, não é sobre remove a minha pedra, não é sobre eu vivi num calabouço, não é sobre você. Cantar sobre você não transforma você. A Ele a glória. Nós precisamos parar de pregar a doutrina da nossa igreja. Nós precisamos parar de pregar a doutrina. Aqui no Mevan, a nossa doutrina, a doutrina é Ele. Precisamos parar de pregar o nosso estatuto interno. Nós precisamos voltar a pregar Cristo. Nós precisamos voltar a pregar Cristo.
A hora que nós começarmos a entronizarmos o nome de Jesus, nós vamos ver milagres acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, não sei como é que você vai absorver isso. Jesus nunca fez um culto de libertação. Jesus nunca fez uma campanha de libertação. Mas onde ele chegava, os demônios iam embora. Você não precisa fazer uma campanha de libertação. Se você trouxer Jesus para um ambiente, o demônio vai embora, o pecado vai embora, a doença vai embora. É isso. Eu falei semana passada que o evangelho é um bolo de fubá e a religião colocou glacê. O evangelho é simples como um bom bolo de fubá e um café quentinho. A religião falou, não pode ser tão fácil assim. Não pode ser tão fácil. Vamos colocar um glacê, vamos tornar mais complexo. E aí a gente começa a estudar para ver se Adão tinha umbigo. Vamos estudar para ver se Adão tinha umbigo. E depois, se você descobrir que Adão não tinha umbigo, eu vou te perguntar o que é que mudou a tua vida. Pastor, é que quando você entra mais profundo, a gente encontra 3 Éden. Eu falo, gente, um só que eu descobri deu problema. Você está procurando mais 2. Por que que a gente está... Escute, eu não quero saber quantos Éden tinha. Eu quero saber se a tua mensagem está transformando o casamento. Eu quero saber se a nossa mensagem está transformando pessoas, está libertando pessoas. É isso. É disso. Vamos lá. A ninguém mais viram a não ser Jesus. A partir do momento que você entende quem é Jesus, você entende os profetas, entende a lei. Pastor, mas aí se eu cancelo a lei? Não, é que a lei se cumpre em Jesus. Você cancela o profético? Não, o profético se cumpre em Jesus. Aí como é que eu lido com o pecado? O pecado você vence em Jesus. Como é que você lida com a maldição hereditária? A maldição hereditária você vence em Jesus. Tem gente que fala, pastor, é tão simples assim? É simples. Senhor, a gente adora nesse monte ou no outro? Você pode adorar a qualquer lugar. Jonas não achou um monte para orar, ele orou do ventre da baleia. E ele diz, do ventre do inferno eu clamei. O senhor está falando que é errado orar no monte? Eu não disse isso não. Eu não disse isso não. Só não pense que ele vai estar no monte. Você vai para o monte, que é um lugar privativo, quer estar no meio do mato, está tudo certo. Qualquer hora eu vou junto contigo. Não tem problema nenhum nisso. Escute, eu estou dizendo, é quando a gente passa a pensar que eu encontro ele domingo de manhã no Mevan. Não, você não encontra ele domingo de manhã. Ele vive em você. Ele vive em você. Então por que nós estamos aqui? Para termos comunhão, para comungarmos, para sermos ministrados. Mas você não encontra ele aqui, nem deixe ele aqui. Leva ele para casa quando terminar. É simples assim, irmãos. É simples assim. Então, nós precisamos entender o que a lei fez, o que o profético fez. Agora, o interessante é que você vai ver nos evangelhos isso se repetindo. Abra comigo Mateus 16. Ou seja, um capítulo anterior. A transfiguração foi em Mateus 17. Mateus 16, versículo 13 em diante. Mateus 16, 13. Irmãos, o dia
que for arrancado o véu do entendimento de Cristo, a nossa vida será transformada. Escute isso: o dia que for arrancado o véu do nosso entendimento, o dia que a religião for arrancada da nossa vida, nós viveremos um evangelho simples, não raso. Simples, não raso, mas poderoso. Poderoso. Há muitos anos atrás, eu fiz parte de uma denominação. Eu estudei, eu fiz teologia nessa denominação. Passado alguns anos, eu conheci um amigo. Esse camarada, ele foi um professor para mim em relação à fé na área da saúde. Esse camarada estava há 20 anos que ele não tomava um comprimido na vida. 20 anos. Eu falei, esse cara não é da terra, ué. E eu queria ouvir ele. E uma vez por mês eu passava uma tarde com ele. O que ele falava não fazia o menor sentido para mim. O que me chamava a atenção era a fé que ele tinha de estar 20 anos sem tomar um comprimido. E não tem condenação em tomar um comprimido, não. Mas aquilo me chamava a atenção. E um dia eu falei para ele, meu amigo, como é que se lida com esse negócio da maldição? Ele me disse, Ricardo, vá para casa e estude Romanos 5, 6, 7, 8. Eu falei, não pode ser tão simples assim não, cara. E eu fui para casa e fui estudando Romanos 5, 6, 7, 8. Eu voltava, Romanos 5, 6, 7, 8. Um dia, arrancou de dentro de mim. Arrancou de dentro de mim, que a partir de Jesus, a minha hereditariedade foi rompida. Eu que era ligado ao primeiro Adão, eu fui conectado no último Adão. Eu que tinha uma sentença de natureza pecaminosa, eu recebi uma nova natureza em Cristo Jesus. E depois que isso saiu dentro de mim, eu não consigo entender como é que alguém pode acreditar que Deus manda doença para tratar os filhos. Você tem um texto para trabalhar isso. Você tem um livro de Jó que tem todo um contexto. Ele não manda a doença, ele leva a doença. Ele não manda a doença, ele leva a doença. Enquanto nós não entendermos isso, nós não viveremos. Por quê, querido? Se você acredita que Deus manda a doença, como é que eu posso orar para você ser curado se foi Ele que mandou? Como é que você vai orar para que aconteça uma coisa se foi Deus que fez aquilo? Então a gente entra no impasse e a gente não consegue desfrutar da verdade que Ele estabeleceu por nós. Vamos lá, Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Jesus está buscando agora, vou usar o termo, um feedback dos seus discípulos. E ele diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que o povo está falando de mim? Nós acabamos de ler a transfiguração, Moisés, Elias, ok? Aqui nós estamos no capítulo anterior, para que você entenda a mentalidade do povo da época. Quem que o povo diz que eu sou? O que eles estão dizendo a meu respeito? Próximo, eles responderam: uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Eles estão dizendo que o Senhor é o Elias, que o Senhor é o João Batista, que o Senhor é isso. Eles conseguiam ver Jesus nos profetas, mas eles não conseguiam ver os profetas em Jesus. Eles conseguiam ver Jesus naqueles que vieram antes, mas eles não conseguiam enxergar que antes falava sobre Ele. Tudo que veio antes dele falava sobre Ele.
apontava para ele. Nós somos, escute, antes da cruz, quem foi salvo no cartão de crédito. Vou explicar, fica tranquilo. Quem foi salvo antes da cruz, quando a Bíblia diz assim, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, ele passou o cartão de crédito, que a fatura só foi paga na cruz do Calvário. Então como foi que Abraão foi salvo? Olhando para frente. Nós somos a geração 2000 anos pós-cruz, ok? Nós não somos salvos no crédito, nós somos salvos no débito. Eles foram salvos olhando para frente, nós somos salvos olhando para trás. Eles creram no que iria acontecer, nós precisamos crer no que aconteceu. Escute, eles, quando Jó, eu gosto do livro de Jó, quando ele diz assim, ai se eu tivesse um advogado. Jó, em meio à crise, ele dizia, se eu tivesse um intermediador, que intermediasse a minha causa. Se eu tivesse perto de Jó, eu diria, sinto muito, eu tenho. Ele está dizendo, se eu tivesse um advogado. Aí João vem dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado. Nós temos um intermediador, nós temos alguém que está intermediando a nossa causa. Jó dizia, se eu tivesse. Você não pode dizer isso, irmãos. Você pode dizer obrigado. Eu tenho. Você não contrata um advogado para te condenar, você só contrata um advogado para te defender. Quem é Jesus? É aquele que escreveu o Novo Testamento. Quando é que vale um testamento? Quando o testador morre. Quem é Jesus? É aquele que escreveu o Novo Testamento. Quando é que um testamento passa a ter validade? Quando o testador morre. Quando o testador morre, o testamento entra em vigor, mas você precisa de um advogado. Então Jesus foi o testador, foi ele que fez o testamento, foi ele que morreu para que o testamento entrasse em vigor, e ele é o advogado que faz o testamento se cumprir. Você quer alguma coisa mais fácil do que isso? Ele fez o testamento, ele morreu para que o testamento validasse, e ele é o advogado para fazer o testamento se cumprir. Você quer alguma coisa mais fácil que isso? Quem é o seu testador? É ele. Quando foi que o testamento entrou em funcionamento? Quando ele morreu na cruz do Calvário. E agora como é que eu faço para alguém fazer o testamento se cumprir? Seu advogado. Eu tenho um advogado que está batalhando para que o testamento. O problema é que a religião fez do testamento um livro religioso. O nosso problema é que a gente saiu da graça e entrou na meritocracia. Nós estamos comprando bênção. Nós estamos comprando bênção. Nós estamos pagando por aquilo que já é nosso. Eu acho que é burrice, mas há quem faça. Você comprar para ter o que já é seu, é você pagar o almoço dentro de casa que você já fez a compra. Termina o almoço, você fala para tua esposa, passa o Pix aí para mim, pagar o almoço. Mas quem fez a compra foi você. Mas você acha isso engraçado? As pessoas estão fazendo dentro da igreja. A oferta que foi ministrada aqui agora não é para você pagar nada. A oferta que você ministrou aqui agora, nós não estamos vendendo nada. Nós não somos pedinte, nós somos herdeiro, nós somos filhos. Nós não vamos vender água ungida para fazer a reforma do outro lugar. Nós não vamos vender lenço ungido. Vamos fazer a campanha do martelinho para bater na cabeça da gente. Eu não posso fazer o que eu não creio. A fé precisa estar ligada em um só, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É isso que eu vou pregar minha vida inteira. É sobre Ele.
Você não precisa de um amuleto, você não precisa nem de mim. Você tem acesso a Ele. Eu só sou um canal, eu não tenho o telefone do Batman. Tem gente que pensa que o pastor, o bispo tem o telefone do Batman, chama ele é o Alfred. Ele sabe onde fica a Batcaverna. Ele não fala com o apóstolo Ricardo. Ele tem um acesso com o homem. Irmão, que absurdo, cara. Sabe por quê? Porque a religião, escute isso, se você não ouviu nada, ouça só isso. A religião é altamente rentável. A religião é altamente manipuladora. Ela manipula a dor. Porque quando uma mulher entra numa igreja com um filho que está nas drogas, quando a mulher está perdendo o seu esposo porque ele está atraindo, que ele está traindo ela, que ela entra na igreja com a dor de querer restaurar o casamento, e ouve lá da frente, que se você der o seu tudo, isso é estupro emocional, isso é estupro emocional, cara. Isso não é evangelho, isso é macumba, é qualquer desgraça, mas isso não é o evangelho. Se nós vamos falar sobre a teologia de Jesus, irmãos, é isso que nós vamos falar. Cara, a mulher está ferida com um filho que está perdido nas drogas. A mulher está querendo restaurar o seu casamento. Encontra um lobo voraz. O que ela não vai dar? Ela dá tudo. Ela dá o carro. Ela dá a casa. Ela dá tudo, cara. Quando Jesus disse: eu te dei tudo. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, eu quero vos aliviar. Ei, eu não sei como você entrou aqui, mas escute, Ele está te dizendo: vem para mim, cara. Pastor, mas eu estou pecando, vem. Deixa Ele te pegar. Pastor, eu estou todo errado, vem. Deixa Ele te pegar. Ele não está chamando, Ele não veio para os sãos não precisam de médico, só os doentes. É por isso que eu preciso dele. Eu preciso dele, eu preciso dele. Ninguém igual a você. Ah, meu Deus. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Oh, queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver. Escute, a religião é rentável, a religião é manipuladora, e a religião precisa de muita atividade para preencher o vazio da sua alma. A religião é rentável, ela é manipuladora, e ela precisa de muita atividade. Por quê? Porque a religião, ela não preenche o vazio da tua alma. Quem é a religião? É a figura em alguns momentos. A religião é a figura em alguns momentos da Marta, que pensou, que achou que Jesus estava com fome e decidiu fazer uma comida para ele. Marta deduziu que Jesus estava com fome e decidiu fazer uma comida para ele. Quando ela foi para a cozinha fazer comida, ela ficou com raiva porque ninguém foi ajudar. Você já decidiu fazer comida sem saber se ele estava com fome? É uma ideia tua, e você está chateado porque ninguém quer abraçar a tua ideia. A Maria, ela sentou aos pés dele.
Sempre que você encontra com Marta, Marta está de pé e agitada. Sempre que você encontra, quando Lázaro, seu irmão, morre, ela vai até Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está agitada. Isso é a nossa alma. O que eu posso fazer? Sempre que você encontra Maria, ela está prostrada. Sempre que você encontra Maria, Maria chega até Jesus, fala a mesma coisa. Ela falou, João capítulo 11, ela falou a mesma coisa. Só que Marta falou da inquietude da sua alma. E Maria, ela se prostra e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não aguenta, ele começa a chorar e diz: aonde foi que colocaram? Existe coisa que você não vence de pé. Existe coisa que você não vence na agitação. Eu não sou a favor da passividade, mas eu sou contra o ativismo. É uma linha muito tênue. Eu não sou a favor da passividade. Tem gente que dorme até as 10 dizendo que está sonhando. Tem gente que acordou cedo para realizar os seus sonhos. Eu gosto dessa segunda etapa. Eu não sou a favor da preguiça. Eu não sou um homem que dorme muito. Eu não sou. Eu tenho dificuldade para dormir além do que eu precisaria dormir mais. Eu não durmo. Eu deitei meia-noite, 2 e pouco da manhã eu estava acordado. Mas você tem coisas que você não vence em pé. Tem coisas que você venceu prostrado, para só se apropriar em pé. Se você aprender a viver prostrado, você vai encarar a circunstância de pé. Se você aprender a viver de pé, a circunstância vai te fazer se prostrar. Se você aprender a ter uma vida rendida ao Senhor, qualquer circunstância você vai encarar de pé. Se você se você viver uma vida altiva, a circunstância vai te prostrar. Eu não quero que uma notícia má, eu não quero que um dia ruim faça me prostrar. Eu quero viver uma vida prostrada diante dele. Quando você encontra Jesus, eu quero continuar a leitura. Quando você encontra Jesus no Getsemane, ele ora 3 vezes. Mas quando os soldados chegam para prendê-lo, ele não está mais prostrado. Os soldados não pegaram Jesus orando. Jesus tinha orado antes dos soldados chegar. Por quê? Porque quem tem uma vida de oração está sempre à frente. Quem tem uma vida no Senhor está sempre à frente. Deus nunca quis que o inimigo nos pegasse de surpresa. Quando o soldado chegou, Jesus estava esperando eles. Quem é que vocês estão procurando? Falou Jesus, ele falou: sou eu. Eu sonho com a igreja assim. Quando o problema chegar, você fala: quem é que você está procurando? Estou procurando fulano. Você fala: sou eu. Qual que é o problema? Essa semana eu estava tomando café com o irmão da igreja, e ele me disse algo que vai virar minha teologia. Ele me falou assim: pastor, não tem problema que aguente um abraço. Virou minha teologia. Não tem um problema que aguente o abraço. Abraça o problema, agarre ele e fala: cara, eu vou te abraçar e vou te resolver. Mas você só vai conseguir abraçar um problema para resolvê-lo se dentro de você estiver resolvido. E como é que eu vou estar resolvido se eu não tenho uma vida com o meu Senhor e com o meu Salvador? Vamos voltar para o texto para a gente encerrar. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Próximo. Mas vós, primeiro a multidão diz quem ele é, ou quem acha que ele é. Mas e vocês? Continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Próximo. Pedro 16. Respondendo Simão Pedro, está ele aqui de novo, falando no Monte da Transfiguração. Está aqui ele enfiando a cara no meio das coisas de novo. Respondendo Simão Pedro disse:
Ele não disse tu és Jesus, porque Jesus era o homem, Cristo era Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Pedro não está dizendo, escute, até porque não foi Pedro que falou o próximo. Então Jesus lhe afirmou, não. Você é feliz, porque não foi carne e sangue, não foi carne ou sangue que te revelou. Ô Pedro, o que você falou agora não saiu de você, não saiu da sua inteligência. Quem te revelou isso foi o Espírito. Ô Pedro, quem te revelou isso não foi carne. Existem coisas, a nossa mente precisa ser transformada, renovada. Eu só quero que você entenda que tem coisas que a tua mente não vai alcançar. Essa semana eu fiz uma live com a pastora Luciana, não sei quantas assistiram. Foi uma live muito poderosa. E eu disse na live que o Espírito Santo pode te ensinar em segundos o que você precisaria de 5 anos para aprender. O Espírito Santo pode te dar uma ideia em segundos que você precisaria de 5, 10 anos para aprender. Ele sabe o que você não sabe. Ele pode te dar, como dizem, um insight que ninguém jamais te daria. A tua mente é muito lenta comparada à velocidade do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Volta o texto, que eu quero. Volta o texto para mim. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O que é que Pedro está tendo aqui? Uma revelação não de Moisés, uma revelação não de Elias, ele está tendo a revelação de Cristo. Para mim, o que falta para a igreja está aqui. Para mim, o que falta para a igreja está aqui. Próximo. Eu gosto desse também. Eu gosto desse também. Também eu te digo. Por que também? Eu tive lá na casa do Roger. Aí o Renato disse, eu também. Quando Jesus está falando, eu também te digo, ele está dizendo, como você disse, por revelação, quem eu sou. Eu agora vou dizer quem você é. Porque a revelação do Cristo traz a revelação de quem eu sou. Somente a revelação de quem Ele é vai trazer à tona quem você é. Por que que nós não sabemos quem somos? Por que que estamos perdidos na nossa identidade? Porque não tivemos a revelação de quem Ele é. O dia que você descobrir quem Ele é, você vai descobrir quem você é. Eu não sei quem eu sou, porque não descobriu quem é Ele. Também eu te digo que tu és Pedro. Aqui tem um trocadilho. Tu és Pedro e sobre essa pedra. Aqui tem um trocadilho. A Igreja Católica interpretou assim. A Igreja Católica interpretou assim: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei. Essa é a tradução da Igreja Católica. Por isso que ele diz que a igreja está fundamentada em Pedro. Ali está dizendo, tu és Pedro, pedra pequena. Sobre essa pedra, pedra angular. Está dizendo, Pedro, você é uma pedra pequena. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, você é uma pedra pequena e eu sou uma pedra maior. Só tem um detalhe: independente do tamanho, eu e você somos pedra. Não, a gente não entende quando fala isso. A gente não entende. Você é uma pedra pequena, mas eu sou a pedra angular. Sabe essa parede aqui, ó? Essa parede aqui foi construída de tijolos ou de bloco. Onde é que está o bloco de cima e o bloco de baixo? Onde é que está o bloco de cima e o bloco de baixo? Depois que foi rebocado, você não sabe aonde Cristo, se Ele está em cima, Ele está embaixo, se você está embaixo, ou você está em cima. A ideia é que agora vocês foram amalgamados. Quem procura Cristo acha você, e quem encontra você achou Cristo. A ideia é que quem encontrar você na rua teve um encontro com Cristo, e quem procurar por Cristo Aí, só um detalhe, pastora Vanessa, só um detalhe.
Lá nas cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, ele diz assim: como pedras que vivem, sois edificados. Ô Pedro, de onde você tirou essa teologia da pedra? Da onde que você tirou? A revelação que você teve do Cristo é a mensagem que você vai pregar durante toda a sua vida. Vamos terminar? Volta aí, isso. Volta. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas. Por que que a igreja tem tanto medo do inferno? Que ela não teve a revelação do Cristo. Se ela entender o Cristo, o inferno está com problema. Você sabe por que que nós não somos relevantes? Você sabe por que que nós não influenciamos a política? Você sabe por que que nós não mudamos a ciência? Nós não mudamos a arte? Você sabe por que que nós não mudamos o mundo dos negócios? Porque nós não sabemos quem somos. Somos meros religiosos, com uma esperança de um dia morar no céu. Por isso nós não fazemos a mínima diferença na terra. Está difícil, mas vai passar. Na pandemia, Jesus vai voltar. Não sei o que, Jesus vai voltar. Aconteceu um tsunami, Jesus vai voltar. Tudo que é desgraça. Por que a gente só vê a volta de Jesus na desgraça? Não dá para ver ele no avivamento, não? Não, pastor, é a Bíblia. Ah, a tua, né? A nossa Bíblia de Scofield, que foi escrita em 1910, que mudou toda a teologia escatológica. A Bíblia diz assim: quando ouvires falar de rumores de guerra, não é o fim. Quando vocês ouvirem falar de pestes, de terremotos, ainda não é o fim. Mas quando ouvirem falar de paz, a pandemia vai salvar muita gente. O medo atrai pessoas, mas é o amor que faz elas ficarem. A gente quer pregar o evangelho do medo. O que cobre uma multidão do pecado não é o medo. O que cobre uma multidão do pecado é o amor. O senhor está falando que não vai ter juízo? Vai ter juízo. Eu não disse que não vai ter. Edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno. A porta é do inferno, não é da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Eu não tenho tempo, eu preciso encerrar. Mas quando fala de porta aqui, não é essa porta que os crentes gostam. Porque crente gosta de porta e chave, né, irmão? O negócio que dá raiva, irmão. Falou de... Irmão, estou vendo uma chave. Ô, irmão, religião é esquisita demais, cara. A palavra porta ali não é porta. A palavra porta ali é acesso. A palavra no grego ali é acesso. Edificarei a minha igreja, e o diabo não terá acesso a você. Mas a gente já criou a teologia. A gente tem a teologia da retaliação. Se eu entrar nisso, fica pior a mensagem. Nós temos uma teologia, cuidado, irmão. Agora que Deus te abençoou, pode se preparar, porque o diabo vai te levantar. Ele teve sentado quando? Pastor, o diabo está furioso com você. O dia que você falar que ele está me amando, aí eu estou preocupado, irmão. Enquanto ele estiver furioso, está tudo na natureza dele. A teologia da retaliação. Cuidado. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. Aqueles que são nascidos de novo, o maligno não toca. Vamos terminar. Volta. As portas do inferno não terão acesso a você. Próximo. Dar-te-ei a chave. Ó, 2 textos. Chave e porta, irmão. Quando está falando de chave aqui, não é chave de casa, não é chave de carro. Chave aqui é autoridade. A palavra, não acredite em mim, anote e vai estudar. A palavra chave aqui é
dar-te-ei a autoridade do reino dos céus, e o que ligares aqui. Quando é que a igreja vai se levantar? Na segunda-feira de manhã, entendendo, estou pronto para o mês de fevereiro, estou pronto para essa semana. E o diabo não tem acesso a mim. Eu tenho autoridade para entrar em lugares, eu tenho autoridade para pisar em lugares. Eu quero que você entenda isso. Isso não está na mão de um apóstolo, isso não está na mão de um profeta, isso está na mão dos filhos e filhas de Deus. Você tem autoridade, você tem autoridade. O diabo não tem acesso a você. O próximo, deixa eu ver. Só até o 19, isso daí é outro assunto. Eu quero encerrar nessa manhã. Essa é a teologia de Jesus, que não é sobre Moisés, que não é, Moisés é um homem tremendo, sim, fantástico, foi um instrumento de Deus, um dos maiores líderes do Antigo Testamento, sim, mas nunca foi sobre Moisés, nunca foi sobre Elias, sempre foi sobre ele. Sempre foi sobre ele. Sempre foi sobre ele. E quando você conhece ele, você tem um entendimento de quem você é. Pastor, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou mestre. Esse é o teu chamado, mas quem você é? Você é filho, você é filha. Profeta, pastor, apóstolo, evangelista, esse é o teu chamado, não é a tua identidade. A identidade é que você é filho, é filha. Quando você encontrar um enfermo na rua, no escritório, deixa eu orar por você. Pastor, tem um irmão aqui, você vem orar por ele, ore você. Você não precisa, o pastor não tem o que você não, o pastor não tem o que você não tem. Eu quero que você entenda isso, que a vida está dentro de você, igreja. Eu quero que você pare de andar com medo do diabo e acredite que você está em Cristo. Vamos nos colocar de pé. Feche teus olhos. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. E muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro, como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Aleluia! Muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu
contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Aleluia! E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, te levo comigo, amado. E onde eu vou, te levo comigo, amado. Eu te levo comigo. Declare! Amado. Cristo em vós, a esperança da glória! Cristo em você, a esperança da Eu glória! te levo comigo, amado. Te levo comigo, Declare, vamos. te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo! Eu te levo! Te levo comigo. Ei, eu queria que você saísse daqui cheio do Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui empoderado pela glória de Deus, entendendo que eu posso tocar pessoas, eu posso transformar ambientes em Cristo Jesus. Eu não sou refém do meu passado, eu não sou refém do meu pecado. O meu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Se você pecou, confesse o teu pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Confesse o teu pecado. Agora aceite o perdão depois de tê-lo confessado. Ei, você não precisa levar esse jugo da condenação embora. Ei, se você desenvolver a consciência que o Espírito está em você, você vai se sentir poderoso no Senhor. Você vai perder o medo. Você vai perder o medo. Saia daqui sem medo. Saia daqui pronto para tocar as pessoas. Saia daqui pronto para entrar em reuniões de negócios. Saia daqui pronto para tomar decisões essa semana. Saia daqui pronto para entrar em novas medidas, em novas realidades. Eu quero te dizer que existe uma nova medida, existem realidades, escute, existem novas medidas. Feche teus olhos. Feche teus olhos e escute. Eu tenho uma palavra para te falar. Eu tenho uma palavra para te falar. Alguns de vocês têm orado por dimensões e vocês não entendem por que elas não têm acontecido. Escute o que Deus te diz. Aquilo que você tem orado, eu quero te responder, mas a medida da tua alma não corresponde com aquilo que você tem me pedido, diz o Senhor. Aquilo que você tem orado, eu quero responder, eu quero te entregar, mas a medida da tua alma, vitimizada, inferiorizada, não corresponde com esta dimensão que você tem me pedido. Renove a tua mente, passe a ver com os meus olhos, diz o Senhor. Passe a enxergar
O que para mim já está resolvido, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que te saro. Eu sou o Senhor que muda a história da tua casa, da tua família. Eu transformo a tua falência. Eu transformo a tua falência em um negócio extraordinário, diz o Senhor. Ei, é hora de nós renovarmos a nossa mente. É hora de nós renovarmos a nossa mente. Vamos, nós já vamos encerrar. Esse rei veio a mim. Com seus olhos em chama, eu perguntei sobre os seus olhos. Eu declaro milagres sobre Ele você. sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, meu fogo nunca apaga. Aleluia. Escute, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em você, pedireis o que quiseres e vos será feito. Existe uma nova medida e uma nova dimensão, mas precisa de uma mentalidade correspondente àquilo que nós estamos anelando. Como diz o Bill Johnson diz: nós estamos a um pensamento daquilo que Deus tem para nós, mas é esse pensamento que tem nos impedido de vivermos isso. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o gozo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vós, hoje, essa semana e para sempre.